E aí, professor Gelson, tudo bem? Aqui tá aí Felipe para explicar as questões do projeto prático. Só que, tipo assim, Felipe veio aqui na minha casa para a questão da gravação ficar melhor. E a gente iria explicar o trabalho, o projeto, na verdade, na ordem dos commits. Só que se for na ordem dos commits, fica meio sem nexo. Então a gente optou por, no caso, explicar na ordem que está no código. Espero que você entenda, porque se for pegar os commits, eu botei a estrutura inicial da calculadora, aí depois botei os números. Isso aqui foi uma besteira que eu botei, e ele meio que acrescentou os botões e tudo mais, tipo, ficou sem nexo. No caso, ficaria sem nexo se fosse explicar na ordem dos commits. Então a gente vai explicar, no caso, o código em si, e também vai explicar, como o senhor pediu, como vai ficar o aplicativo funcionando. Bom, pessoal, eu vou tá dando uma introduzida aqui no código. No caso, a gente importou da biblioteca CustomTK Inter, né? E a gente optou por abreviar para ficar, no caso, como CTK, para ficar mais fácil na hora do código. Aqui já boto ctk.set appearance mode, que significa para colocar aparência, no caso para ficar escuro, né, o dark, e também pode se colocar light para ficar claro. Esse aqui é a cor padrão do tema, né? Só que no caso a gente, deixa eu só dar um run aqui rapidinho. A gente optou no caso por mudar a cor, mas é um azul bem parecido com esse do sinal de igual. Aqui tem o app igual ctk.ctk, que significa meio que tipo assim, sem isso não tem como dar o run na janela. É meio que a base. Aí nesse geometry é o tamanho da janela e esse título, como tá no nome, né? É o título que fica aqui, ó. Projeto calculadora, fica no título da janela. Estou dando continuidade. Eu vou aqui mostrar as funções, né? No caso aqui tem 6 funções. Eu vou explicar as 3 primeiras e João Felipe vai explicar as outras funções, né? Aí no caso eu vou começar aqui com a de inserir texto, que é o que? O valor é tipo, por exemplo, dando aqui, deixa eu dar um rank no código. O valor é o que você insere no display, entendeu? Pode ser um número, pode ser sinal de mais, de menos, de multiplicação, enfim. E na questão desse end é o que? É um número que ele já tá, ele acrescenta o valor, que no caso, como eu disse, pode ser um número, um sinal e tudo mais. No caso, esse aqui é o valor, é o end, e o vírgula e o valor significa o caractere, geralmente, que você vai colocar mais. No caso, o caractere é o número e tudo mais, enfim. Também tem a questão do limpar, né? Que aqui já tem um botão para isso, que é esse C, que ele basicamente deleta, entendeu? Apaga tudo para fazer um novo cálculo. Essa é a função limpar. A de calcular é o seguinte, professor. No caso, ele utiliza esse resultado que ele valida a expressão. Por exemplo, 2 mais 3 vezes 4. Beleza? Nisso significa o que? É que ele faz a expressão na ordem. E a calculadora funciona do display como, por exemplo, ele pega o que está aqui no display, no caso 3 mais 3, e já efetua o cálculo, que dá 6. Aí também tem a questão do delete, que ele apaga e esse insert e mostra o resultado. Tipo, a ordem é o que? Fez aqui o cálculo. Quando eu der o sinal de igual, ele vai dar o delete depois do insert, que mostra já o resultado, que é o resultado da expressão. E também tem a exceção, tá? Que quando ele deleta, é a mesma coisa aqui do delete na questão do insert, né? Que tem o delete, que ele apaga e mostra o resultado. E tem a exceção de quando dá um erro. Por exemplo, é 3 dividido por zero, dá infinito. Ele mostra aqui. Ele apaga o valor atual e coloca um infinito. E pronto. É isso. Agora João Felipe vai ficar com a parte de calcular a raiz, elevar ao quadrado e inverter número. Bom, professor, eu vou explicar sobre as funções de calcular raiz, a de elevar ao quadrado e a de inverter o número. A de calcular raiz, ele começa com o valor,
que é o float, que dá entrada, que ele transforma um número em decimal e insere lá no display. O entrada e delete, ele apaga o que estava no momento, que seria, por exemplo, aqui, ó, seria o 7, seria o 7. Aí ele vai apagar e pegar a raiz quadrada que nós importamos da biblioteca de matemática e inserir no display, o que já facilitou muito o processo. E o tratamento de exceção seria quando nós inseríssemos, o usuário, né, no caso, ele inserir um número errado assim, uma forma errada de operar, e apareceria o infinito. Por exemplo, está aqui sem nada, a gente só clica no botão de raiz, ó, já aparece infinito porque isso é uma exceção. E agora sobre a função de elevar ao quadrado, ele pega o número que está no display, ele transforma em número decimal, e esse valor que a gente inseriu, por exemplo, o 3, quando a gente clica, ele já eleva ao quadrado, como está aqui no código. E o tratamento de exceção é a mesma coisa. Se eu estiver com o display vazio e clicar no elevar ao código, dá infinito. E a função de inverter número, todas as três funções, elas vão transformar o valor que está no display em decimal, para facilitar já o cálculo e já ficar mostrando as casas decimais, por exemplo. Ele pega o valor e inverte, ele eleva a menos 1. Que é aqui o 3, ele elevando a menos 1, ele fica 0.33. Basicamente. Professor, dando continuidade aqui, eu vou explicar o display. Aqui é uma variável que eu criei, entrada. E aqui tem o CTK entry, que também significa entrada. Que é o que? Ele meio que guarda o que está no campo, né, do display. No campo de entrada. No caso, é a mesma coisa do que? Digitando, ele armazenando até utilizar o sinal de igual. E ele muda tudo mais e calcula a operação, né? Aqui no caso é o tamanho do display. Esse aqui é a fonte que está nele. E esse justify write significa o que? Para sempre o texto permanecer na direita. Por mais que eu digite qualquer coisa aqui, sempre vai acrescentando na direita. Nesse entrada.grid, que é o que? Ele posiciona o campo na tabela. Aí no caso também tem o que? No caso ele tá aqui com linha 0 e coluna 0. E coluna spawn é o tamanho que o display vai ocupar, no caso aqui na questão de 5 colunas. E o pad o pad x e o pad y no caso os pixels que ele meio que ocupa, no caso em volta, nas laterais e em cima e embaixo. Também tem as questões dos botões. No caso, eu vou explicar a parte dos botões dos números. Felipe vai explicar, no caso João Felipe, vai explicar os botões especiais e operadores. E enfim, nos botões dos números não tem muito segredo. Que ele tem, e no caso, isso aqui já são as cores dele. E esse comando de lambda é o que? Ele meio que criar um comando, no caso uma variável, sem estar necessariamente com a função aqui. No caso é meio que criar um comando, no caso é meio que criar uma função somente para esta linha. Não precisa estar necessariamente aqui como uma função aqui em cima. Aí tem um inserir texto do 0 ao 9. E é basicamente isso. E também mostra aqui as linhas e as colunas que os botões ocupam. O pad X e o pad Y são os espaçamentos, como eu expliquei no display. Dando continuidade à fala de Caio, eu vou explicar sobre os botões especiais e os botões dos operadores. Os botões especiais, que são o de da raiz quadrada, o ponto, que é o decimal, o de limpar, que é o C, o de igual, que é para calcular, o de elevar ao quadrado e o de inverter. Os atributos desses botões são a cor, que eu optei por cinza, e o hover color, que é quando nós passamos o mouse por cima, ele dá uma mudada de cor.
eu optei por um cinza mais escuro, que foi esses aqui, ó. E os das operações também, eu optei pela mesma cor e no de números ele fica mais claro. E nesses botões especiais tem os comandos de calcular raiz, que é a função especial para isso, o de inserir texto, que é para botar o ponto, o de limpar, que é o clear, e o de calcular, que é o botão de igual, e o de elevar ao quadrado e de inverter. E agora nos botões operadores foi a mesma coisa, né? Botei o botão de mais, menos, o de x, que é multiplicação, né? Só que lá na hora ele converte para o asterisco, e a barra, que simboliza a divisão. Eu não coloquei o tradicional, que é o ponto, a fração e outro ponto, porque ia ficar muito confuso com o botão de x. Aí eu optei mesmo para deixar só a barra. E os atributos são o mesmo, as suas respectivas inserções de texto, né, que é o mais, menos, o x e a barra, e as cores e o hover são os mesmos dos especiais. E agora, professor, eu vou demonstrar aqui como funciona a aplicação, né? No caso, tem aqui as operações principais. No caso aqui, eu vou, para ficar prático, eu vou colocar um valor grande, que é aqui eu somo com 3. Funciona na parte também da subtração, também aqui na parte da multiplicação, e aqui também eu posso fazer na parte da divisão, que tá tudo ok. Eu posso elevar ao quadrado, que ele já automaticamente já vai elevando ao quadrado. E também tem na parte da inversão, né? Que no caso aqui, como for um número grande, ele dá esse número que no final acaba sendo o que uma calculadora normal faria. E também tem a parte da raiz, que no caso a raiz 9, 3. E vou mostrar agora para o professor também nas partes do erro, né? Geralmente na parte dos especiais significa quando você usa eles sem ter nenhum número aqui, por exemplo, dá infinito, os 3. E também na parte dos números é quando você faz alguma, no caso da parte da divisão, que eu tenho certeza, que é que quando divide por zero, também dá infinito, que é a mesma coisa do erro. E foi basicamente esse o nosso trabalho. Foi uma calculadora simples que a gente utilizou o custo tem que Inter, né? Para fazer o display e tudo mais. As funções a gente, no caso da biblioteca de matemática, só importou a questão da raiz quadrada. E é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado.